Então, boa noite, meus amigos de estudo. Hoje é dia 19 de março, quarta-feira, 2025. Vamos começar então o estudo, nosso de tema 13 hoje. O nosso estudo então é tema 13. Nós vamos falar sobre Jesus. Esse estudo começou em novembro, né? No dia 6 de novembro, e já estamos nesse 13º encontro. Para dar início, então, vamos fazer uma leitura de harmonização, que eu vou compartilhar o texto, um texto muito bonito, aqui, um texto de Emmanuel, está no livro Escrínios de Luz e também naquela coletânea feita pelo Saulo César, capítulo 42 desse livro, Escrínio de Luz, por Emmanuel, capítulo 42, nos quadros da luta. Se já acendeste a luz do conhecimento superior da própria vida, não desdenhe estendê-la aos ângulos da jornada que ainda mostrem a antiga dominação da sombra. Disse-nos Jesus: Eu não vim para curar os sãos. Está em Mateus, está também em Lucas. E nenhum de nós recolhe os talentos do céu para encarcerá-lo na torre do egoísmo, a pretexto de sustentar a virtude. Não ouvides agora que te refazes ao contato do divino médico, aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram perseguidores na marcha de cada dia. Nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé do nosso roteiro, ou reaparecem ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão. E muito além, às vezes, nos partilham a estrada, até mesmo na condição de filhos do nosso amor. Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. É imperioso saibamos transportar conosco, nos braços do serviço e da paciência, os próprios adversários reencarnados, muita vez credores de nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Unge-te de carinho e de devotamento, e ampara com segurança a quantos te fazem padecer e chorar. As mãos gratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita da nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidentes em nosso próprio caminho. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques desta forma por onde passes a lâmina da perversidade ou o ferrete de culpa, mas sim a modéstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Após então essa bela mensagem trazida por Emmanuel, vamos então elevando os nossos pensamentos ao alto. E hoje vamos então, como sempre, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que sempre nos acompanha, que sempre ilumina os nossos caminhos. Senhor Jesus,
agradecemos por mais esse momento de estudo, por mais esse momento por estarmos juntos, confraternizando os seus ensinamentos, trocando as ideias, para que possamos, Senhor, nesse momento, estarmos com os nossos corações abertos e prontos para receber uma mensagem consoladora, seus ensinamentos, para que possamos realmente sentir, meditar, para então podermos, Senhor, vivenciar a sua mensagem a cada dia em que nessa nossa jornada aqui estamos. Permita, Senhor, que possamos estar sempre ligados aos seus ensinamentos, ligados à sua luz, que ela possa sempre iluminar os nossos caminhos. E assim, e pedimos também uma proteção espiritual ao nosso querido Xaxá, nosso facilitador de hoje, que conduzirá os estudos da noite. Gratidão pela presença de todos e pelo amparo espiritual que já se faz presente. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, vamos começar o nosso estudo de hoje. Maravilhoso, hein? Vamos estudar Jesus. Estudar Jesus não cansa. Quanto mais se fala, mais se tem para falar. Né, Xaxá? É isso. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Denise, queridos amigos. E aos internautas também aí que vão assistir isso a posteriori. Bom, vamos aqui, né? Continuar nossos estudos despretensiosos, né? É uma frase, é uma palavra bonita que o Emmanuel sempre usou, que o Chico muito usava, que nós não temos pretensão de esgotar assunto nenhum, né? Nem temos, particularmente, de minha parte, né? Condição nenhuma de fazê-lo. Mas vamos que vamos, né? Vamos tentando aqui, pelejando dentro das nossas possibilidades e limitações. E contando, claro, com o auxílio e o apoio de todos vocês aí. Deixa eu só compartilhar aqui, vamos para aquela boa luta aqui de compartilhamento. Vou aumentar a tela aqui, compartilhando. Hum. Vocês estão vendo, né? Só, Perfeito. Abriu. muito bom. Vou só tirar aqui colocar de ladinho aqui. Tá, então, vamos lá, gente. Falaremos hoje aqui, como a Denise bem falou, sobre Jesus. Essa vai ser uma primeira parte, porque esse assunto a gente dividiu também em algumas outras reuniões, tá? Então, eu vou falar aqui hoje, semana que vem a Denise aprofunda um pouco mais em alguns aspectos, né? E depois a gente volta para uma segunda parte. Lembrando a todos que nós estamos aqui trabalhando com os princípios, deixa eu só colocar aqui, dar um zoom. Mas acho que tá todo mundo conseguindo ler um pouquinho, né? Essa tela aqui. Tá, né? Ótimo. Tá, então nós temos aí os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, o propósito do nosso grupo, do nosso estudo, é estudar esses princípios, que são pontos fundamentais da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Então, a gente vai fazer um caminho inverso para que a gente possa comprovar e comparar comprovar, né, que o que a doutrina espírita fala hoje tem total consonância com o que Jesus comentou, o que Jesus falou com seus colaboradores, inclusive os que vieram antes dele, tá? Então, dentre os princípios fundamentais, nós conversamos bastante sobre Deus. Eu estou usando uma frase ultimamente que é mais ou menos assim: espero que a gente tenha conseguido fazer as pazes com Deus, né? Depois de a gente estudar um pouco o assunto. Porque, consoante o que a doutrina espírita fala, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não temos condições de ver
entender a natureza íntima de Deus, mas a gente pode estudar e ficar com os atributos divinos. Então, com isso, a gente já fica tranquilo, né? Precisamos dessa tranquilidade para poder seguir, porque se ficarmos o tempo todo questionando a criação, o Criador, ou quando não questionamos, ficamos tentando entender o porquê das coisas, a gente não fica em paz. Não fica mesmo. É uma busca que a gente só vai conseguir, se a gente continuar nessa insistência, a gente só vai conseguir ter paz quando a gente estiver lá na frente. Tivermos um nível de evolução que consigamos compreender e ver Deus, como diz lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta. Então, espero que a gente tenha conseguido fazer uma certa, né, fazer as pazes com Deus e vamos seguindo. Deus é Deus, é o Criador. Somos obras da criação. Então, vida que segue. Só que, avançando um pouco mais no entendimento e no estudo da doutrina, a gente parte para um segundo ponto, um segundo princípio. Vocês estão vendo que o segundo princípio, o segundo ponto fundamental aqui nessa catalogação que o Honório fez com a equipe lá da União Espírita Mineira é Jesus. Por que não o Espírito, né? É porque eu acredito que quis lá, logo de cara dar uma ênfase para esse ser. Então, Deus, já resolvemos essa questão. Tomara que estejamos bem com ele. Vamos agora ver um pouco sobre Jesus. Para falar sobre Jesus, como a Denise bem comentou, a gente tem assunto, e tem muito mesmo. Diz o nosso querido João, evangelista, né, que ao final ele finaliza o livro de João, o livro dele, dizendo que muitas coisas e muito mais coisas foram feitas e ditas por ele que nem todos os livros caberiam. Então, gente, é muita coisa. Nós não vamos esgotar esse assunto nunca. E não precisamos. A gente tem que entrar num entendimento também com Jesus, com a obra dele, com a obra assim, o que ele trouxe em termos de mensagem. É isso que interessa. Então, o objetivo hoje aqui não é a gente falar, né, do aspecto maravilhoso de Jesus em termos de milagres, ah, esmiuçarmos na parte moral, como Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Não é isso, tá? É, esperamos que a gente consiga identificar Jesus como sendo, sim, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então vamos seguindo. Depois, gente, olha o tanto de coisa que ainda tem para frente aí, dos outros princípios. Vai dar assunto aí. Lembrando que o objetivo, né, é a gente sempre identificar nesses estudos que a gente faz do Velho Testamento, do Novo Testamento, desse compêndio de livros e da obra desses que precederam-nos em matéria de religião, de filosofia, inclusive, né? E de uma certa ciência religiosa. O importante é que quando a gente estude isso, se nós estamos atualmente num segmento espírita, nós temos que aplicar esses princípios fundamentais em todas as passagens, todas, tentando identificar ali, né, qual princípio está atrelado àquela passagem ali. Às vezes um, às vezes vários, né? E não se enganem que esse princípio, ponto básico, fundamental, que é Jesus, a gente vai encontrar em todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, em toda a Bíblia. Vamos seguir. Bom, não tem como a gente não fazer esse pulo no tempo e irmos até 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. É a nossa obra básica, é a base da doutrina espírita. Essa obra que Kardec, quando a publicou pela primeira vez, tinham 501 perguntas. Essa foi a primeira edição.
Aí na segunda edição ele desdobrou em mais perguntas e temos aí 1018, 1019, a depender da tradução, da editora. Então nós temos que ir até a doutrina para a gente falar um pouquinho e a gente voltar, tá? Então vamos lá. Eu peguei a versão aqui de Herculano Pires, porque sou suspeito para falar, mas as obras de Herculano para mim são fantásticas, né? As que ele escreveu, né? Ele mesmo, as traduções, porque ele falava francês e traduziu todas as obras de Kardec. E segundo o nosso querido Arnaldo Rocha, o grande amigo do Chico, marido de Meimei, me falou com todas as letras sobre algumas traduções da codificação para o português, e ele falou: olha, alguns são literários. Então, algumas traduções, algumas da própria FEB e tudo mais, são literários, é uma linguagem mais rebuscada e tal. E o herculano é literal. Então, estudar através dos livros do Herculano é um convite que eu faço. Vale a pena, viu? Vamos lá, então. Então, no Livro dos Espíritos, em um determinado momento, que não sei se foi no começo, no meio ou no fim, da preparação para o livro, Kardec fez uma pergunta, e que ele jogou lá na questão 625, que é a famosa pergunta que todo mundo conhece, todos os espíritas conhecem de cor e salteado. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então imaginemos, são 1018 perguntas, 19. Nós passamos da metade aqui do livro, onde Kardec vem estudando a criação, do mundo espírita, aí ele começa a entrar nas leis morais e tudo mais, e aí ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Gente, pronto, Kardec perguntou, a resposta veio, e aí, digamos assim, a água parou. Vede Jesus. Na introdução desse livro, o Herculano até explica um pouco sobre as traduções, né, a forma que ele traduziu. Então, voyez Jesus. Vede Jesus. Então, Kardec, se ele já não tinha o feito, porque Kardec era católico, né, então com certeza ele parou para fazer isso, ele começou a estudar o mestre, né? E daí surgiram uma série de questões também voltadas em torno de Jesus, e daí surgiram também outros livros, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Algumas traduções têm só Jesus, mas é vede. Ele fez questão, o Herculano Pires fez questão de trazer isso. Vede, veja, estude, analise Jesus. E foi o que Kardec fez. Em seguida a essa pergunta, tem um comentário de Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. É o tipo de perfeição moral. Moral, a regra do bem proceder. Então, a que a gente pode aspirar como modelo, como espelho, como um olhar e dizer assim, preciso, não é nem eu quero, eu preciso ser assim. A gente tem que olhar para Jesus. Continua Kardec. Deus nos o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Isso os espíritos, Kardec fala, os espíritos corroboraram como sendo o tipo mais perfeito que Deus enviou para servir para uma humanidade de guia e modelo. Então, a doutrina dele é a mais pura expressão da lei de Deus. É a afirmação de Allan Kardec. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus
algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida humana com as que regem a vida do corpo. Muitas vezes houve desvio, sim, na história, a gente sabe disso. A gente não pode culpar o cristianismo, o movimento religioso, talvez, mas a mensagem que o Cristo deixou, isso a gente não pode culpar por esses desvios. Muitas coisas aqui é fruto, sim, da condição do ser humano. Falsos princípios, dominado por sentimento demasiado terreno, ou seja, nossas paixões. E quanto naquela época não tinha assim uma instrução generalizada, como hoje a gente tem, as pessoas que eram líderes faziam o que queriam. Podem até ter começado muito bem, porque a história conta que até o século III estava ali um cristianismo nascente, estava indo bem, mas de repente começou a desvirtuar tudo. E entramos numa época negra da história. Kardec finaliza assim. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, isso desde que a coisa começou a desvirtuar, é assim que funciona. A gente passou muito por isso, sobretudo com a Igreja Católica, sobretudo com a Igreja Católica. Com tantos desmandos, mandos e desmandos, a figura do Papa, né? Hoje é diferente, gente. Hoje a gente tem é um pouco diferente, né? Porque a imagem que a gente tem do Papa não é a mesma imagem de antigamente. Antigamente tínhamos a infalibilidade papal, ele como sendo o único, o maior representante de Deus aqui na Terra, enfim. E a gente sabe da história, pela história, o tanto de desmandos, né, que aconteceu por causa dessas leis que a gente foi, que eram leis humanas, que a gente foi dando como um tom divino. Então, Kardec fez esse comentário, trouxe aqui essa pergunta e esse comentário de Kardec para que a gente possa iniciar aqui o nosso estudo. Nós vamos ter muita coisa aqui para a gente ler, para a gente mostrar para vocês. Por que que eu trago muita coisa para a gente ler? Porque eu prefiro que a doutrina fale. Eu prefiro que ela fale do que eu, né? Então, vamos nos guiando por ela aqui. Nós temos aqui, então, a nossa Bíblia, Bíblia Sagrada. Eu peguei aqui a tradução do João Ferreira de Almeida, né? Revista Corrigida, é uma que eu tenho no Kindle aqui. É um pouco diferente da que o Emmanuel usava lá nos livros dele com Chico, mas ainda João Ferreira de Almeida, apesar de ter vivido lá no século, caramba, acho que foi século XVII, salvo engano, até hoje é muito usada essa versão. Tá? Para falar de Jesus, vamos começar com os evangelistas. Então, o primeiro que fez as primeiras anotações foi Levi, o nosso querido Mateus. E lá no capítulo 1, no versículo 1, ele já traz para a gente a genealogia de Jesus Cristo. É assim que está lá. Nós não vamos ler aqui, porque não é objetivo a gente ficar tentando entender essa ascendência, né, de Jesus. Não é o caso, tá? Mas o Mateus, né, achou por bem começar o livro dele falando dessa genealogia, para dar uma legitimidade de Jesus ser o Cristo, tá? Então, começa assim. Versículo 1, do capítulo 1 de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui ele já quis, logo de cara, dar uma força para esse Jesus, né? Porque
filho de Davi, não que ele fosse filho direto de Davi, né? Mas é descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então, o grande rei Davi e o grande patriarca do povo hebreu, que é o Abraão. Então, daqui do versículo 1, a gente pula para o versículo 16, porque até o 15 é toda aquela fulano, que Abraão que gerou isso, que gerou aquilo, que gerou, e assim vai, gente. Até chegar aqui, ó, em Jacó, que gerou a José. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Ou não? Salvo engano aí. Não, né? Deixa eu fechar aqui, tá. Então, e Jacó gerou a José, tá lá no versículo 16, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu vou fechando os microfones aqui, se puder me ajudar também aí, tá ótimo, viu? Então, nós temos aqui no versículo 16, né, finalizando a genealogia de Jesus, tá? Falando por último ali de Jacó, que gerou José, que casou com Maria, e Maria de Maria nasceu Jesus. Então, a descendência de Jesus passou por várias pessoas, inclusive por Davi, e inclusive lá por Abraão, lá atrás. Que se chamou, né, a partir de aí, digamos assim, que se chama o Cristo. Vamos seguindo que a gente vamos buscar o entendimento. No versículo seguinte, a gente vai encontrar Mateus fazendo um resumo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação ou o exílio para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Por que que Mateus escreve isso, né? Pode significar realmente ter um simbolismo com relação aos números? Sim, pode. A gente até está fazendo um estudo dessa passagem que um dos companheiros até trouxe que, por exemplo, 14 significa uma completude, né? E 14, para nós, ele faz, é uma completude, sim, completa, mas completa um ciclo para começar outro. Então, temos um ciclo ali que vai de Abraão até Davi, temos outro ciclo que vai, inclusive de Davi, né? Davi, inclusive, até o exílio da Babilônia, e temos da Babilônia até o Cristo. Alguém levantou a mão, né? Só para complementar, quando a gente fala de genealogia, não é o mesmo termo usado atualmente, que é uma questão sanguínea, tá? Então, é uma questão muito mais de parentesco, sabe? Que assim foi montado, e não uma questão sanguínea de genealogia como a gente tem hoje na biologia. Mas é isso. Beleza, ótimo. Valeu, Denise. E aí, a gente, nesse estudo que a gente está fazendo, que é junto com Honório Abreu, no livro O Evangelho por Dentro, né? Ele traz para nós, o Honório, que essas gerações, complementando aí o que a Denise trouxe para nós, essas gerações elas seriam como que investimentos formadores de uma nova mentalidade. Então, da mesma forma que temos a simbologia dos 7 dias da criação, que hoje a gente sabe, pela ciência do mundo, que é impossível que tenha sido em 7 dias, pela ordem natural das coisas, tirando o maravilhoso e o divino que a gente quer dar como Deus criou realmente no dia um, que hoje a gente tem essa noção do dia um como, do dia como sendo de 24 horas, né? Então, em um dia ele fez isso, no outro dia fez aquilo outro. E assim foi até o sexto, e depois, no sétimo, descansou, ainda pediu que guardássemos o sétimo dia, né? Enfim, uma, tudo muito simbólico, com vários códigos que a gente precisa extrair daí muitos e muitos ensinamentos, tá? À luz da doutrina espírita. Porque se a gente for numa fé, é ruim falar uma fé cega, mas digamos assim, se a gente for no literal, a gente fica preso. A gente fica preso num circuito que não consegue sair dele. Então, com o Honório, com a doutrina,
com a ciência, a gente vê, a gente sabe que essas gerações são investimentos que foram feitos na humanidade para formar nova mentalidade. O Honório chega a dizer que são ciclos inteligentemente dirigidos pelas potências que governam em nome do Criador. Nós vamos entender que isso tem tudo a ver com a doutrina espírita e com Jesus. Então, várias gerações, ciclos que são dirigidos pelas potências superiores. Desde a promessa lá da semente para Abraão, feito para Abraão, o grande patriarca, né? Até Davi, que Davi meio que materializa esses propósitos que foram anunciados daquela descendência farta que Abraão teria. Então, quando chega em Davi, digamos assim, é, até Davi houve muito sangue, muito suor, muita lágrima, muita provação, e a coisa chega em Davi e meio que se concretiza, de todas aquelas 14 gerações que passaram. E assim a gente segue, com o exílio, né, de Davi até o exílio da Babilônia, que esse exílio é um negócio que a gente vem também estudando muito, né, que é um momento que o Honório chama Honório e Emmanuel, de ensimesmação, aquela coisa que a gente volta um pouco para dentro, mas no sentido assim, bom que seja voluntário. Não estou dizendo que a gente vá fazer, é, como diria assim, fugiu aqui a palavra, mas meditação puramente física, sabe? Não, mas é uma coisa um pouco mais introspectiva. Tomara que esse exílio seja realmente voluntário, que é sinal de que a gente está começando a rever algumas coisas, rever valores. Então, esse exílio para a Babilônia representa um pouco isso aí. Até do exílio chegarmos ao Cristo. Tá? Então, essa é, resumidamente, a genealogia do nosso querido Jesus. Seguindo, lá em Mateus 20, ele começou já a falar sobre a vinda do Messias, assim, no sentido de que ele iria nascer. É o momento que para Maria é anunciado, depois é, chega a informação até José, José fica meio assim, ele intenta em fugir, sair, deixar Maria, tal. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, da linhagem do Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Kardec falou ali atrás que ele estava animado do Espírito Divino. Vamos voltar aqui rapidinho, só para ver como é que Kardec falou. Aqui, ó, peraí. Tá aqui. Porque ele estava. Ah, tem um pointer aqui, né? Tem, ó. Porque. Não, é o pointer. Meu Deus do céu, fugiu. Mas é isso. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Em Mateus 20, está lá dizendo: não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, nós temos aí aquelas grandes, né, com todo respeito, mas assim, aquelas grandes confusões, né, de que Maria era mãe virgem, né, porque não poderia ter sido Jesus concebido pelo José, que era o marido dela, né, tinha que ser pelo Espírito Santo para dar um tom divino para a coisa. Só que até aqui é uma questão de interpretação, é uma questão de como está no original. E por fim, vem a doutrina espírita, como essa terceira revelação de Deus à humanidade. Porque é algo que foi anunciado pelo próprio Jesus, dizendo que rogaria ao Pai e ele enviaria um outro consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Está lá bem claro isso no Novo Testamento.
E aí vem a doutrina e nos explica. E para nós espíritas, nós temos que, de uma vez por todas, tirarmos esse quê divino dessa geração de Jesus, a geração que eu digo, né, da concepção de Jesus, ou do fato de Maria ter tido Jesus, sabe? Porque com a doutrina tudo se explica de maneira fácil, como diz Allan Kardec. É a chave com a qual tudo se explica. Então, o que que a gente pode entender disso, gente? Do Espírito Santo. Aí nós vamos recorrer a Emmanuel, vamos recorrer ao Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, tá aqui, ó, nesse livrinho aqui. Gente, quando ele vai falar da igreja de Antioquia, sabe, das maravilhas que aconteciam lá mediunicamente. Gente, a gente vai ver isso depois lá no livro Ave Cristo, mas desde a época lá de Paulo e Estevão, né, do livro, a gente vê que aconteciam maravilhas, aconteciam fenômenos mediúnicos de voz direta, de materialização de espíritos, e maravilhas aconteciam lá. Ele diz assim: pessoas animadas do Espírito Santo. É assim que ele diz. Aí lá na notinha de rodapé ele explica isso. Tá aqui, ó. Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os princípios, desculpa, desde os primeiros tempos da humanidade. Nota de Emmanuel. Então, para que a gente não lesse aquilo lá e falasse, nossa, o Espírito Santo, então, é o Espírito Santo, então, todos os espíritos que falam bons por aí é o Espírito Santo, e o que fala mal, que traz coisas ruins, negativas, é o opositor, é o Satanás? Não. Emmanuel explica isso. É a legião dos espíritos santificados na luz e no amor. Cooperam com o Cristo, nosso querido Jesus, desde os primeiros tempos da humanidade. Aí a gente vai ver em outras obras, como A Caminho da Luz, né, que nessa cocriação do planeta Terra, Jesus, que era o mentor, o grande escultor, ele foi ajudado por esses espíritos aqui desde o começo. Esses mesmos espíritos foram quem ditaram a Moisés os 10 mandamentos. Está lá no livro A Caminho da Luz. Então, com a doutrina, as fantasias, elas têm que acabar. Por mais que eu goste, por mais que eu seja, nossa, mas eu prefiro ter a explicação mais divina, mais fantástica, mais milagrosa. Ótimo, que bom. Mas com a doutrina, isso não se sustenta. André Luiz, num dos seus livros, eu não esqueci qual é o mentor que fala, mas ele fala que é necessário que a gente deixe a ilusão antes que a ilusão nos deixe. Então vamos acabar com fantasias, com ilusões. Vamos estudar seriamente a doutrina espírita e a mensagem de Jesus. Se a gente trouxer a mensagem de Jesus com esses princípios da doutrina espírita, vai dar bom. Não temos como errar. Então, esse é aqui, ó, o que nela está gerado é do Espírito Santo. É uma comunhão. Está em comunhão com todos esses espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com ele. Tá? Então, Espírito Divino, Espírito Santo. Vamos seguir, gente. Voltamos aqui a Bíblia, que em Mateus 21, logo depois, continua o anjo falando para José. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então tá. Engraçado, interessante, né? Porque em algum momento, e outro, logo em seguida ele fala também, repete isso e dirá que eu tô com a mãozinha levantada, alguém levantou a mão? Não, né? Fui eu? Fui eu mesmo? Meu Deus, não sei como é que eu desfaço isso, viu? Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui. Só um segundo.
Denise, como é que eu paro com essa mãozinha aqui, pelo amor de Deus? Ali onde levanta a mão, onde você abaixa, não é? Deixa eu ver. É isso, é? Deixa eu ver aqui. Ah, localizei aqui. Caramba, hein, gente? Pronto. Deu certo, né? Vamos lá. Então, e ela lhe dará luz e tal, e dará o nome de Jesus. Então, ele mesmo já, o próprio anjo já fala o nome que seria o Jesus, que seria o de Jesus. E de outro momento ela fala, dará o nome de Emanuel, que é Deus conosco, né? Então, e lhe chamarás Emanuel e coisa e tal. Enfim, já tinha um nomezinho designado para aquela criança, gente. Deixa eu passar aqui. E aí a gente vai recorrer de novo ao novo dicionário da Bíblia, de John Davis, né? Quem tem um dicionário esse ou outros, é sempre interessante a gente pegar essa visão desses estudiosos, né, que se debruçaram. Eles não fizeram só assim, um trabalho de pegar um verbete e dar o significado. Eles foram atrás, assim, onde é que aquilo era citado na Bíblia, colocam as referências, então é muito bacana. Então vamos recorrer aqui ao novo dicionário, porque Jesus, no grego, é Jesus, que corresponde ao hebraico Yeshua, forma tardia do hebraico, e assim vai, Yeshua, Josué, que significa Jeová é a salvação. Esse nome era muito comum entre os judeus do período grego, gente. Então, os judeus mais antigos ali, bem antes de Jesus, era comum Josué barra Jesus, que tinha o mesmo significado, que significava Jeová, nosso querido Deus, é a salvação. Gente, era um nome tão comum que, enfim, eu até estou imaginando. Que nome vai dar para essa criança aí? Bota Jesus, quem sabe ele é o Salvador. Então, acho que talvez fosse até em alguns momentos muita expectativa do Messias, que o Messias estava sendo anunciado, que viria e tudo mais. O Cristo. Então, Jesus, vamos botar todo menino lá que nascia, não duvido nada que se pensava, vamos colocar Jesus? Isso para os judeus, né? Mas era um nome comum, um nome muito comum, porque significa Jeová é a salvação. Então, ficou o nome do menino Jesus, porque o próprio anjo falou para José. Ainda aqui na Bíblia, desculpa, no Novo Dicionário, a gente vai ver a significação de Cristo, de Messias. Então, vamos a ela. No grego, Christos ou Christos, ungido. É simplesmente isso. Cristo é o ungido. Nome correspondente no hebraico a Messias. Se a gente for lá em Messias, nesse verbete, a gente vai ver. No hebraico, eu não sei falar isso aqui não, viu, gente? Talvez a Mágida até saiba falar um pouco aí dessa língua. Mas é ungido também. Mashiach, né? Ungido. Palavra hebraica correspondente à palavra grega Christos. Aplicável a qualquer pessoa que era ungida com óleo santo. Era comum. Tinha um emissário, um dito sacerdote, trazia um óleo que era santo, ungia. O próprio Davi, o rei Davi, foi ungido. Só que ele não contou o segredinho de que foi falado que ele seria o grande líder da nação do povo hebreu, na sequência lá de Salomão, né? E não, Salomão. E ele foi ungido. Então, era comum essa questão da unção. Depois de um tempo passou a ser uma característica daqueles que assumiam um poder. Então, se ungiam através de um santo, desculpa, de um sacerdote com óleo, e ali dava aquele poder divino, como sendo o Cristo, o Messias. Então, Cristo já tínhamos. O rei Davi era um Cristo, porque era um ungido. Era um Messias, porque era ungido. Mas quando vem Jesus, o Cristo, aí nós estamos falando de uma unção um pouco diferente. Então, assim, eu tenho para mim, né, que aí já é uma questão, digamos assim, uma ilação também, que essa questão de que Jesus é uma coisa e o Cristo é outra. Eu não concordo muito com esse ponto de vista, né? Porque o Cristo é a mensagem, então Jesus era o médium da mensagem. Eu, eu, eu respeito, mas não.
Não concordo muito com isso, né? Porque é simplesmente uma designação. O Cristo de Deus. Já que nós temos essa concepção do ungido, com um óleo santo, né? Que os grandes governantes do, do segmento mais religioso, eles eram ungidos, então nós tínhamos o Cristo, Jesus, como o Cristo de Deus, o escolhido, o ungido. E a gente sabe com a doutrina que sim, foi ele, o ser mais perfeito que o Senhor nos enviou para nos servir de guia e modelo. Então, sim, ele era o Cristo de Deus. A partir daí ficou sendo ele. Não existiam mais outros. Poderia ter o ungido, o da unção, mas não o Cristo, que o Cristo ficou sendo Jesus, este enviado. Tem toda a história de Jesus, do nascimento, da perseguição, da matança lá, da ordem para matar as crianças, de Herodes. Tem toda essa história que a gente conhece e não é o foco da gente conversar aqui sobre esse assunto, né? Mas e sim da gente entender Jesus como sendo um ponto fundamental que a doutrina traz para que a gente possa compreender melhor toda todo o edifício do Evangelho, como diz Emmanuel. Voltando à Bíblia, a gente começa a ver algumas coisas aqui sobre Jesus. Eu vou avançar aqui porque, gente, tem assunto aqui. Vou só ler e depois a gente pode um outro dia comentar melhor, mas se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Mas lá em João, já o João Evangelista, lá no capítulo 4, 25 a 26, a gente vê aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e eu trouxe alguns trechos aqui para demonstrar como Jesus era realmente o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus para trazer essa mensagem. Repetindo, o que eu já falei outras vezes, para trazer essa mensagem de amor aqui para nós na terra, gente, só um anjo, só Jesus, para poder conseguir o que ele conseguiu. Ele mandou uma série de profetas antes, mandou depois, inclusive, mas para dar o testemunho, testificar e tudo mais, da forma que foi feito, só ele. Então a mulher samaritana replicou-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Então, aqui, em vários momentos, Jesus já se anuncia como sendo esse que viria e veio. Então, em alguns momentos, algumas passagens, ele vai declarar isso. Então, eu o sou, eu que falo contigo, sou esse Messias. Em João 6,35, declarou-lhe Jesus, Jesus fala: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele fazia aquelas comparações, como ele fez com a mulher samaritana, dizendo que da água que ele trouxe, ela nunca mais teria sede, porque ela ia, pegava do poço de Jacó, se sedentava, dessedentava, depois voltava, como ele falou. A água que você vai beber hoje vai te trazer sede de novo, amanhã você vai estar por aqui de novo. A água que ele traz, que seria essa crença nele, quando a gente de fato acreditar mesmo, termos aquela fé inabalável, que a gente só vai conseguir com a fé raciocinada, a gente nunca mais vai ter fome. Sede, trazer, gente, o alimento que Jesus trouxe, a gente nunca mais sentiria fome. Nunca mais sentiremos fome. Ah, a fome do corpo é outra coisa. Mas ele trouxe uma coisa simples, o pão. O pão. A coisa é tão básica em termos de nutrição que o Emmanuel, ele traz uma página que é uma receita de fazer pão. Lindíssima. Ele vai falar como é que faz o pão, fermenta, isso, aquilo, outro, para dizer sobre essa, que é o que nos basta. E ele chega a dizer, o Emmanuel, que um pedaço de pão alimenta uma família. Gente, é bonito demais o que está no caminho verdade e vida. Eu acho que é lá. Falando do pão. Então Jesus vem e falou: Eu sou o pão da vida. Mais na frente, Jesus diz, lá em João 8, 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando a gente fala que tem luz, não é uma luz para depois é, cair, cair não. Ter luz para poder se afastar da escuridão. Não é isso, não. Quando a gente tem a luz, a gente tem clareza das coisas e a gente ajuda a resolver as coisas, as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu não quero me iluminar para poder me afastar, ficar no monastério, né, como era muito comum antigamente. Pronto, já estou iluminado por essa luz do Mestre. Não quero me contaminar mais com o mundo. É assim que fala lá no livro 50 anos depois, quando começou o sacerdócio organizado. Não, é luz para o mundo. Luz para o mundo. Quando chegou Jesus, estávamos em trevas. Em trevas. Nós temos em nós a sombra, que são pequenos, né, momentos, deslizes, desvios de sentimentos que causam o mal. Que o mal é a gente que cria. A gente é ensombreado. A gente pode buscar uma luz. Então, estou com a sombrinha aqui, deixa eu sair aqui um pouco dela e procurar um pouco de luz. Quando a gente acalenta a sombra, e Emmanuel fala isso, aí vira treva. Por quê? Essa sombra é tão boa. É um defeitinho que eu tenho, mas eu acho tão legalzinho. Quer dizer, tá bom, tá confortável. A gente vai acalentando aquilo tudo, a gente entra em treva. Aí, para sair da treva, só Jesus. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais na frente ele fala: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Né? Em algum momento fala assim: peraí, você não tem nem 50 anos de idade e está dizendo que viu Abraão lá do início, milhares e milhares de anos atrás? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, em vários momentos, gente, da passagem dele, ele afirmava ser o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que veio até antes do grande patriarca, do grande Abraão. Seguindo. Clamou Jesus dizendo: crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Se você está acreditando em mim, você está acreditando não é em mim, mas naquele que me enviou. Então aqui ele começa a mostrar que é distinto do Pai. O Pai é um, ele é outro, apesar da comunhão de pensamentos e sentimentos. Enfim, o trabalho de Deus, gente. Jesus é o maior representante de Deus aqui na Terra no seguinte sentido: veio para nos mostrar o caminho e a verdade e a vida. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É o farol. É ali que a gente tem que olhar, nos guiarmos. É ali o caminho. Aquele que me enviou. Então, gente, é, não pode ter uma pessoa que envia e é ele mesmo que vai. Não existe isso. Se ele foi enviado, ele está a serviço de quem o enviou. Então, acabemos com qualquer confusão mínima que exista com relação a que Deus e Jesus são uma coisa só, né? Isso aí a gente sabe que na doutrina joga por terra, tá? Vamos seguir. E se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E nós, né? Nós, o que a gente faz no mundo é julgar comportamentos, raças, diversas coisas, religiões. A gente julga o tempo todo. Eu, é, eu vim não para julgar o mundo, Jesus falando, mas para salvar o mundo. É Ele, é através dele que vamos encontrar
essa salvação. Em outro momento ele fala: eu sou a porta. Quem passar por mim vai encontrar campo, novas paragens e entrará. Depois que entra, a gente volta, porque a gente vai estar preparado junto com ele para poder voltarmos e ajudar mais ainda. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, reforçando. Mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. A mensagem do Cristo é a mensagem do Pai, porque é a lei universal do amor que a gente já conversou aqui outras vezes. O último capítulo do livro Pensamento em Vida de Emmanuel é o amor. Tudo é amor. O primeiro mandamento da lei de Deus é amor. O determinismo divino é o do bem para com a comunidade universal. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ele fala o que o Pai ordenou falar. E respondendo-lhe Jesus, eu sou o caminho e a vida. Ninguém, e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente pode dar voltas e voltas e muitas voltas. Temos a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha mesmo, escolher caminhos. Podemos ir para até outros planetas no seguinte sentido: estou tão rebelde aqui que eu fui exilado para outro, como vieram os de Capela. Vai seguindo o seu caminho, mas se você quiser chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai, olha a identidade dele com o Pai, se não for através do que Jesus tanto pregou. Ah, todo mundo tem que ser cristão. Calma lá, calma lá. Não é bem assim. Todo mundo tem que ser espírita. Muita calma nessa hora. Todo mundo evangélico? Calma. Todo mundo budista? Todo mundo? Calma. Não é isso. Mas o que ele representa? Porque pergunta 798 do Livro dos Espíritos. O espiritismo será um dia crença comum? Sim, certamente que será um dia crença comum. Não sem lutas, tá lá, sem batalhas e coisa e tal. Mas, gente, a gente lê o resto do texto, a resposta vai ver. Não que todo mundo vai virar espírita, mas esses princípios que a gente está estudando aqui, né, já desde novembro, falando sobre Deus, Jesus, vamos falar do Espírito, do Perispírito, esse sim vai passar por todas as religiões. E não importa se a pessoa é de qualquer denominação religiosa, mas os princípios irão passar. Aí nós vamos começar a entender as coisas. Então, por isso que Jesus, que pregou tudo isso, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, ele é o caminho, é a verdade e a vida, Jesus. Ninguém vai a Deus, ou volta a Deus, digamos assim, né? Volta porque Deus criou, um dia retornaremos à comunhão de pensamento com o Pai. Não é panteísmo, não. Senão por Jesus. Seguindo, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é deste mundo. Até João, diz Jesus, até João Batista, né? Até, chegando até João, o mundo era tomado pela violência. Com Jesus as coisas mudam. Se o reino de Jesus fosse desse mundo, os servos dele não deixariam acontecer o que aconteceu com ele, mas não é. Ele tinha que dar o testemunho, provar, para poder, provar não, mostrar para poder é, falar da imortalidade da alma. Vamos seguindo mais um pouquinho aqui para a gente, depois a gente abre para interação, tá, gente? Porque tem uns textos aqui que são longos e eu gostaria de passar por eles, tá bom? No A Caminho da Luz, Emmanuel traz aqui, ó, falando, vamos voltar um pouco para a doutrina agora, né? E para ver o que a Emmanuel fala sobre Jesus. Trouxe pouca coisa, só para a gente comentar aqui. Diz Emmanuel:
Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Não é do governante A, B, C, D, não é. Claro que nós estamos num contexto, lutamos, né, no bom sentido, o bom combate para que as coisas sejam evitadas, né, no seu mal maior, mas quem toma conta do mundo é Deus, através de Jesus. Os destinos de Jesus, do mundo, estão nas mãos misericordiosas desse que é a luz do princípio. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então, isso aqui é o Emmanuel falando, trouxe pouquíssima coisa, para dizer que este Jesus, este mestre, ele é desde o começo a luz do princípio aqui da nossa humanidade terrestre. Basta um movimento de Jesus para que as coisas mudem. Então, nós temos que fazer nossa parte? Claro que temos que fazer. Não estamos aqui, não somos robozinhos à mercê das coisas, não. Nem do Criador. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos tomar nossas ações e atitudes. Podemos estar, tomar as dores, lutar muitas vezes contra determinadas, né, regimes e tudo mais. Podemos. Mas quem governa o mundo é Jesus através, em comunhão com Deus. Aí eu trouxe um texto que está nesse livro aqui, que é de Chico Xavier e Herculano Pires, Por Espíritos Diversos. Esse livro é muito interessante, é antigo. Tem uma introdução, são 20 e poucos capítulos, né? Tem uma introdução que é do Chico, normalmente, sobre vários assuntos da época lá, atualidades daquela época, né? Que servem para hoje também. Uma mensagem de um mentor espiritual, às vezes Emmanuel, às vezes outro, e um comentário de Herculano Pires em cima daquela mensagem. Gente, a sinergia entre Herculano Pires, Chico e Emmanuel era fantástica, a ponto de Emmanuel chamar, alcunhar Herculano Pires de o melhor metro que mediu Kardec. Então, vale estudarmos um pouco aí algumas coisas que Herculano trouxe em conjunto com o Chico. Olha que coisa interessante. Quando eles vão falar lá do Natal, o Chico faz uns comentários, né? E ao invés, esse é o único capítulo em que só tem Chico falando dele próprio, secundado pelo Emmanuel, claro, né? E do Herculano Pires. E olha que interessante o que, é que o Chico traz para nós. Como consideramos Jesus? Esse é o texto, tá? Esse é o título do texto. Gente, é belíssimo, é um pouco longo, mas eu queria investir esses nossos próximos minutos para que a gente pudéssemos ler isso aqui. Para a gente ter uma noção de como é que o Chico considerava Jesus. Eu acho que é o que a gente. Olha, se a gente tem um espelho maior, um espelho, desculpa, um exemplo maior que é Jesus, nós temos depois um Kardec que trouxe uma fé raciocinada, trazendo ali o espírito de verdade, né, toda a sua obra. Nós temos também o nosso querido Chico como sendo uma pessoa que a gente pode se espelhar em vários momentos. Então, lembrando, Chico não tinha nem a quinta série, escreveu mais de 400 livros sobre todos os assuntos, uma mediunidade fantástica. Conta o nosso querido Arnaldo Rocha nas suas memórias, que está no livro Chico, Diálogos e Recordações, que o próprio Chico, e também está no livro da Sueli Caldas, que toda vez eu esqueço o nome desse livro aí,
mas é Testemunhos de Chico Xavier, pronto, muito bom esse livro. Tem as cartinhas dele lá, em que ele fala que aprendeu doutrina espírita com Allan Kardec, porque Allan Kardec vinha falar com ele e ensinar a doutrina espírita para ele quando ele estava no começo da sua carreira mediúnica. Tá lá, gente. Relato do Chico. Kardec vinha retribuir. Foi assim que o Chico falou. Eu retribuir a ajuda que o Chico deu durante a codificação, porque o Chico foi uma das médiums utilizadas lá por Allan Kardec, tá? Então, como é que consideramos Jesus? Vamos lá, vamos firmes, tá? Isso aqui são palavras do Chico, viu, gente? Do que posso pessoalmente compreender dos ensinos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Cristo, Jesus Cristo, espírito de evolução suprema em relação a nós, supremo. Mas olha o que que o Chico vai falar mais aqui. Então, o que que nós temos aqui, ou nós desse planetão? Jesus como sendo o guia e modelo. Ser mais perfeito que já passou. Evolução suprema. O que é que a gente pode citar aqui nesse mundo? Jesus. Não o Senhor do sistema solar, como com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como o supremo orientador da evolução moral do planeta. Gente, Emmanuel vai falar no primeiro capítulo do A Caminho da Luz que existe uma comunidade de espíritos puros se reuniram aqui próximos, né, à psicosfera da Terra, duas vezes, uma para sua formação do planeta, quando Jesus foi incumbido dessa missão, a segunda para decidir a vinda do Mestre. Gente, nós temos Jesus como sendo o orientador da evolução moral do planeta, nós temos espíritos tipo Jesus nos outros planetas, e nós temos alguém, com certeza, seguindo essa lógica, que toma conta do sistema solar. E assim vai, tá? Se Jesus já é tudo isso, imaginemos os outros. Vamos seguir com o Chico. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia, da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, pois temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da nossa história no lado espiritual da vida. Então, esses grandes espíritos, gente, pensemos num, Buda, pensemos no outro, fulano, pensemos no outro, os filósofos antigos são considerados aqui pelo Chico, né? Ele poderia assim, serão ministros do Cristo, enviados do Cristo. E o Emmanuel fala isso no Caminho da Luz. Vemos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos tanto quanto nós, para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão nada entendei da doutrina do Cristo, nada entendemos, enfim. Teríamos de entender a discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiência como as nossas, embora respeitemos nos 12 personalidades eminentemente elevadas em nossa posição atual na Terra. Então, mesmo Jesus precisou de 12 discípulos, humanos tanto quanto nós. Então, a gente vai estudar os discípulos. Na Bíblia tem uma coisa, mas com Humberto de Campos, no Boa Nova, a gente descobre a personalidade de cada um. Não vamos inventar muita coisa. Ele fala como é que era Mateus, como é que era Levi, como é que era João, como é que era Tiago 1, Tiago 2, Judas, Bartolomeu. Gente, ele fala da personalidade de cada um. Você vê Pedro, sabe? Então você vê que tinham coisas iguais a nós. Para a gente aprender, a gente tinha que aprender com esses discípulos. Porque se viesse os anjos só para dizer, ó, façam isso, façam aquilo, não sei o quê, a gente não aprenderíamos, não arriscaríamos. Então tinha que ser com pessoas
também frágeis como nós, portadores dessas deficiências. Com quantos, né, em nossa posição atual, esses discípulos, Nossa Senhora, já estão em comunhão com Cristo há muito tempo. Mas do plano espiritual, ministros do Senhor cooperam e cooperarão sempre para que a nossa personalidade nos consolide cada vez mais no plano físico. Olha aí parte do Espírito Santo. Nós estávamos, vamos dizer, no limiar da era do Espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas, como a terra no seu início, como habitação sólida. Desculpa, como habitação sólida esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente, estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão. Isso o Chico falou nessa época aí dos anos de 1970 e pouco. Hoje, então, nem se fala. Psicologicamente, estamos sacudidos por movimentos que dificultam nossa compreensão das coisas. Como aconteceu no início do planeta, que as grandes convulsões dessa morada nossa sacudiam o mundo e que Jesus foi apaziguando e pacificando, está lá no livro A Caminho da Luz. Mas os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Não sei se me expliquei bem, se expliquei bem. Chico comentando. Isso aqui foi uma entrevista que ele deu para o Herculano Pires, tá, gente? 1971, creio isso. Então, esses seres angelicais que cooperam com o mestre, eles vêm cooperando o tempo todo para que a gente possa alcançar uma segurança. Então, gente, na dúvida, recorramos aos bons mentores. Nós temos um manancial enorme, que é a doutrina espírita. Para que reinventar a roda? Com todo respeito a qualquer área do conhecimento humano. Qualquer área. Mas para que a gente ficar reinventando ou inventando coisas, modismos? Com Kardec, iniciou-se, instaurou-se essa era do espírito praticamente. O Emmanuel dá um deadline, dá um prazo final para que o mundo esteja plenamente regenerado. 2057, ele fala isso. As pessoas até falam, nossa, mas está tão perto. Calma, não está tão perto não. Ainda tem um tempo. E Jesus pode fazer mudanças, basta ele querer. Então, vamos ouvir mais esses ministros do Senhor que ajudam o Cristo. O Criador, olha o que ele começa a falar aqui. A nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. O Criador, Deus, é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo quando chamou de Pai Nosso. Para nós, mais uma vez, pacificando esse assunto de Deus, né? Ele é nosso Pai. Além disso, a nossa mente vagueia como se estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Então, a gente usa o recurso da mente, do raciocínio, para muitas vezes se perder nele. A gente viu isso. Na última aula que a gente teve, falando sobre Deus, a gente citou Zebedeu, que ele chorou quando entregou e falou: Senhor, meus filhos são vossos. E ele começou a chorar. E ele disse assim: chora, Zebedeu. Antes temias a Deus, hoje o amas. Antes ele estava perdido nos raciocínios humanos, puramente. Temos que sair dessas águas profundas, que a gente não tem como achar uma terra sólida. Pai nosso, Deus criador do universo. É isso que é Jesus, que é Deus, né? Desculpa, esse é que é Deus. Então, a força que Deus representa ter-se-ia manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro de mente quase divina, olha como Chico é sábio, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos,
mas não consideramos Jesus como Criador, conquanto o respeito que lhe devemos. Então, Deus é Deus, Criador, nós somos obra da criação. Essa força de Deus se manifestou aqui na terra em Jesus, como um grande engenheiro, uma mente quase divina. Sigamos. Acho formidável, diz o Chico, o que o professor Herculano Pires disse, quer dizer, quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. Demiurgo, gente, é um termo filosófico que designa um Deus ou um princípio organizador do universo. Essa palavra foi dita lá pelos gregos antigos, tá? Que significa aquele que trabalha para o público, aquele que trabalha para o outro. Platão foi um dos primeiros a falar isso. Ele desenvolveu essa ideia como sendo assim uma figura, o demiurgo, responsável por modelar o mundo material. Gente, Platão, 400 e poucos anos antes de Jesus, antes do Cristo, ele já falava de um demiurgo. E o Herculano Pires vai citar para o Chico Jesus como sendo esse demiurgo. Seria como se fosse um artesão divino, segundo Platão. Ele dá forma a uma matéria desorganizada. É exatamente o que Emmanuel fala de Jesus quando da formação do planeta. A massa informe que ele recebe, deslocada do sistema do Sol, que ele recebe e modela. E tem todo ali um trabalho que é feito ao longo de milhões e milhões de anos para a Terra se formar. Nós temos aí o demiurgo. Seguindo aqui. A esse respeito, peço licença, aí tem uma história muito legal para a gente ir finalizando, para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus com a expressão do Pai Nosso dita por Jesus e não perguntasse muito, porque ele, Chico, né, eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti, Chico falando. E ele então desdobrou um painel à minha vista num fenômeno mediúnico. Olha, voltando aqui ao que o Chico falou anteriormente, ó, o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. Se Jesus é o grande construtor divino do planeta Terra, imaginemos o grande construtor desse sistema solar. E aí ele queria saber um pouco mais, Emmanuel disse, olha, cara, Chico, fica com isso aí, Deus é nosso Pai, é, não vai muito fundo não, né? Porque você não tem essa capacidade ainda de dominar esses conhecimentos. Com segurança precisa. Ele insiste, Emmanuel desdobra lá um fenômeno mediúnico. Tenho para mim que Emmanuel levou o Chico, saiu dali, né, desdobrou e levou ele para outros lugares. Por quê? Vocês vão ver no final. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema e outros evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Então, vocês verem. Emmanuel foi abrindo quadros e abrindo quadros e abrindo quadros e o negócio foi ficando, né, grande, foi ficando gigante, e uma coisa puxando a outra, que levava a outra, que levava a outra. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Né? Eu não sei se o Luiz está aqui, o Luiz Almeida, que é físico, né? Então ele vai gostar desses assuntos. Mas você vê, a coisa só piorando, né?
só aumentando. Então, nosso querido Chico, né? A minha cabeça ficou cansada. E eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço, afora. E sentisse uma vontade louca de voltar e ser gente, a ser gente, e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro de uma ordem divina. Então, o Emmanuel falou, cara, fica nessa, no momento você não consegue assimilar, entender com segurança. Ele insistiu, toma, tá aí. Ele viu que o negócio era muito maior, dentro de uma ordem divina, começou a ficar cansado e deu vontade, olha só, uma vontade louca de voltar a ser gente. Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar a ser gente aqui. Porque ele se sentia muito pequeno, gente, nesse momento. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Então, gente, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientado por inteligências das mais altas potências. E Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros. E ele toma conta da nossa querida Terra. Deus, gente, mais uma vez, pelo amor de Deus, vamos acalmar nosso coração em relação a Deus, porque ele para lá de tudo isso, sem que a gente possa fazer uma definição. Finaliza o nosso Chico. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar um café quente. Sabe? Voltar a ser gente. Ai, não, gente, tá bom, chega. Eu quero um cafezinho agora. Deve ter pensado no pão de queijo também na época, né? Enfim. Gente, esse é o Chico, sabe? Super orientado ali por Emmanuel. Então fiquemos com essa visão que está nesse livro. Fiquemos com essa visão que a doutrina espírita traz do nosso Cristo, nosso querido Mestre Jesus, o ser mais perfeito que Deus enviou aqui para nos servir de guia e modelo. Sigamo-lo, timoratos, que a gente vai encontrar a luz, luz para a nossa vida, para o nosso caminho. Antes de encerrar de vez aqui, então, essa foi a mensagem aqui sobre esse nosso querido Jesus. A gente trouxe algumas referências evangélicas, né, que vão ficar aqui, ó, para a gente dar uma olhada com calma, ó. Podemos aprofundar mais aí depois, né? Eu trouxe só algumas, e tem muito mais do que isso aqui que eu trouxe, né, gente? Para que a gente possa. Deixa eu ver aqui. Opa, isso. Para que a gente possa estudar aí ao longo do tempo. Temos várias referências doutrinárias, gente. Tá no Livro dos Espíritos, o Evangelho, tal, Obras Póstumas, tal, falam sobre Jesus, enfim, tá tudo aqui. Temos as obras subsidiárias, foram só algumas que a gente trouxe. Tem mais aqui, olha só para tratar de Jesus, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Acho que eu tirei aqui, mas isso a gente viu aqui nessa, acho que acabou, deixa eu ver se tem mais uma. Não, acabou. Deixa eu parar de compartilhamento aqui, tá? Eu parei o compartilhamento, Denise? Sim, Parei, parou, né? Ah, então tá. parou. Então, assim, a ideia hoje é trazer um pouco dessa visão do Evangelho, das passagens que Jesus afirmou que era, ou que ele era. Na próxima, sem ser semana que vem, né? A gente pode até pensar numa dinâmica para semana que vem, Denise, mas na Uhum. outra, daqui a 15 dias, a gente entra um pouco mais nas obras básicas e subsidiárias. Entra um pouco mais, porque já na próxima reunião já acho que já pode entrar um pouquinho nisso também. Tá? Então, enfim, deu tempo aí, passei um pouquinho. Gente, é isso que a gente pode falar sobre Jesus no momento e que essa bondade do Mestre, essa misericórdia dele possa nos alcançar, não só agora, mas como todo sempre, porque ele não vai se acabar com o tempo, tá? As coisas passarão, ele não, e o Espírito também não, né?
Devolva a palavra. Muito bom. Eu, pelo menos, gostei muito, Xaxá. Você deixou as coisas bem claras, muito didático. Essa separação de Deus e de Jesus é importante, que a gente ainda traz alguns atavismos das nossas origens. Então é preciso deixar as coisas bem separadas, não é mesmo? Isso. Agora é incrível, né? Jesus como criador, governador do nosso planeta, em um determinado momento, acho que vendo que as coisas não estavam indo do jeito que ele queria, precisou vir. Vamos descer aqui para colocar as coisas em ordem, não é? Isso é grandioso demais, né? Vou colocar a turma nos trilhos de novo, porque eles estão se perdendo e não estão encontrando a mensagem. Então, isso é muito grandioso dessa disponibilidade, né? De Jesus ter descido e vindo conversar conosco, explicar melhor a lei, né, mosaica e nos redirecionar em nossos propósitos, né? No sentido de acertarmos o alvo, certo? O alvo que é Jesus, que é a luz, né? Que é, inconsequentemente, Deus. Mas está aberto, então, para as considerações, quem quiser comentar mais alguma coisa, apesar do horário já ter sido cumprido, mas foi excelente. Eu gostaria de falar só uma coisa. Uhum. Parabéns, excelente, nossa, incrível, espetacular, viu, Xaxá? Eu até baixei o livro aqui já. No livro de Emmanuel, né, no prefácio do livro de Emmanuel, Sentinela da Luz, né, ele fala justamente isso, que Jesus, né, a mais alta sentinela de luz do plano terreno, tem nos enviado gradualmente essas expressões dessa luz, né, de inspiração para a gente, por meio de outros sentinelas também de luz, que vem trazer isso para a gente. Então, é fantástico, eu fico arrepiada. É muita coisa para a gente falar hoje. Ah, espero que no próximo a gente consiga pegar todas essas informações dele e trazer mais coisas, porque, gente, é fantástico, fantástico. Sou apaixonada. Vamos ter oportunidade aí, já na semana que Nossa, vem, de falar mais incrível, alguma coisa incrível. aí, e depois É, aí eu vou trazer um bocado de coisa aí da doutrina, porque a gente tem sim, que correlacionar ele sim. como esse princípio para a gente poder estudar melhor o evangelho dele. E no Sentinela da Luz, Emmanuel ele fala justamente sobre essa batalha da criatura humana, né, das trevas que você citou aí, né, que estamos em dois planos, né, no plano material e no plano físico, que a batalha maior é no plano espiritual, né? É incrível, incrível isso. E a gente evolui em dois mundos, Evolui em dois mundos, exatamente evolução em dois como mundos. diz o Isso, André Luiz, viu, gente? A evolução se dá nos dois mundos. Nos dois. Só exatamente. pode subir ao céu aquele que desceu do céu. E Mateus, ele fala, né, em capítulo 5:16, ele fala que brilhe a vossa luz, né, e ela resplandeça em nós, né, que Deus seja glorificado. Isso é muito bonito. Exatamente. E olha que interessante, já aí ele já diz, né? Brilha a É, vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao exato. Pai que está nos céus. Ou seja, é o princípio aí que nós temos que ter do amor ao próximo mesmo, sempre pensando no próximo. Bem, bem, bem lembrado, Edna. Acho que também tem na revista, né? Vou procurar a questão do Messias, né? Com uma Uhum. proposta de ter uma missão, né? Uma atividade maior, missionária, né? Que tem essa palavrinha atrás. Também a gente pode procurar ver isso, sabe? Isso. Quando ele falou a respeito de Buda, né, de Uhum. Zoroastro, que ele trouxe, que foram os ministros de Jesus, são esses espíritos, são sentinelas, né, como diz Uhum. mesmo Emmanuel, né, são estrelas cadentes que vêm deixando um rastro de luz para todos nós, espíritos que aqui passaram, portadores de tochas, portadores de fachos luminosos, e assim que tem luz, uma luz resplandecente que vem juntar ali, juntamente com Jesus, né,
através do tempo, para poder trazer essa compreensão para a gente do que é a luz, né? Do que é a verdade. Excelente. Mais alguma sugestão, Xaxá, para o estudo da semana que vem? Vamos dar uma olhada. Sentinela de Vamos Luz. dar uma busca e a gente pode até sugerir no grupo lá. Isso. Quem sabe o pessoal traz aí, cada um pouco de sua contribuição, né? Aham. Mas a gente dá uma organizada aí e manda uma orientação. Dá uma orientação para a gente ver o que a gente foca para a semana que vem. Isso, Tá? isso. Eu acho interessante, até a própria fala de Jesus, que ele não veio para os sãos, que ele veio para os doentes. Então, uma Uhum. frase muito importante, né? Afinal, não veio para o são? E tem uma metáfora aí importante para a gente também pensar a respeito, né? Talvez pegar essas referências evangélicas, que até acho que o Guilherme, Fábio É, Guilherme é, botou aqui no grupo, né? é. Que foi apresentado, inclusive, quem sabe aprofundar em algumas dessas aí, cada um pega um aí, e a gente reforça isso, né? Para mostrar que ele era o que ele era mesmo, o grande enviado, o grande Messias. E aí, na seguinte, a gente aprofunda na doutrina com o evangelho e vamos que vamos. Os versículos citados. Muito bom, excelente. Aham. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final da noite? O estudo já está bom. 21h40. Eita, apareceu uma pessoa na minha tela aqui, eu acho que ia sugerir a Márcia aqui, ó. Tá sem áudio aí, Márcia. Meu que, Xaxá. Parabéns, foi maravilhoso. Eu vi que você Muito falou aqui que não escutou o finalzinho, mas tá gravado, depois você olha com calma. porque falhou o áudio aqui. Mas você faz a prece para nós? Eu, Márcia? Exatamente. Por enquanto, tá. Vai lá, por enquanto. Então, rogamos a espiritualidade amiga, um amparo para uma noite de sono reparadora, restauradora, que possamos estar em sintonia com o outro lado da vida, continuando nossos estudos, nossos aprendizados, e que o que hoje que vimos possa ficar gravado em nossos corações, em nossas mentes, e que norteie as nossas vidas de hoje em diante, para que cada vez mais nos conectemos com o Evangelho de Jesus, buscando a nossa iluminação. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Abençoe a nossa semana, cada lar aqui representado. Assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos a presença, ao Xaxá, meu grande amigo, e a todos. Uma boa noite e até a semana Tchau, que vem. gente. Boa noite. Adeus. Deus quiser. Fiquem com Um abraço, Deus. gente. Beijos. Boa noite, gente. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite.